Bom dia, galerinha do 7º ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de geografia. Terçou, graças a Deus. Galerinha, dando continuidade, tá, ao nosso conteúdo, hoje a gente vai estar falando sobre a vegetação e os domínios morfoclimáticos que são encontrados aqui no Brasil. Assim como os climas, né? A nossa vegetação, ela também vai ser bem diversificada. E essa diversidade da vegetação, ela é encontrada aqui no Brasil, principalmente por essa questão climática. Como assim, tia Laísa? Então, por a gente ter, né, vários climas aqui no nosso Brasil, diferentes climas, esses climas vão influenciar diretamente na formação de um tipo de formação vegetal. Então, cada formação de vegetação que a gente vai encontrar aqui no Brasil será característica de acordo com o clima que vai predominar sobre, por exemplo, uma região. Tá? Então, o clima ele influencia sim diretamente na formação de uma vegetação. Mas, sei lá, isso, a vegetação e domínios morfoclimáticos são as mesmas coisas? Não. A vegetação, eu estou me referindo apenas à parte vegetal. Por exemplo, quando eu falo da floresta amazônica, eu estou me referindo à floresta apenas, tá? Quando eu falo, por exemplo, de domínios morfoclimáticos, eu não estou me referindo apenas à parte da formação vegetal, mas tudo que engloba aquela formação vegetal. Solo, relevo, clima, tá? E a própria formação vegetal. Então, eu tenho vários fatores, tá? Características que vão definir um domínio morfoclimático. Quando eu falo de domínio morfoclimático, eu não estou me referindo apenas ao conjunto de formação vegetal. Eu estou me referindo a tudo aquilo que envolve na formação daquela determinada vegetação, como solo, clima, relevo, tá? Entre esses fatores, aí a gente vai ter a formação desses domínios morfoclimáticos. Mas quem é que vai falar que no Brasil nós temos esses domínios? Vai ser o Assis Absaber, tá? Que vai ser o responsável, que é o geógrafo, né? Assis Absaber, responsável por classificar o Brasil em domínios morfoclimáticos. Na página 59, nós temos um mapa do Brasil, tá? Com a distribuição dos domínios morfoclimáticos, ok? Vocês vão achar bem comum o nome dos domínios morfoclimáticos bem parecidos com o da vegetação, tá? Mas foi uma forma mais prática e fácil da gente poder compreender. E então o Assis Absaber vai classificar assim, bem parecido com a vegetação. Porém, quando eu falo de domínio morfoclimático, eu estou falando do conjunto de vegetação, de solo, relevo, tudo isso que vai influenciar naquele tipo de vegetação encontrada. Bom, a primeira aí que a gente vai estar vendo do domínio morfoclimático é o domínio amazônico. Então, peraí, se eu estou falando de domínio amazônico, qual é a vegetação predominante do domínio morfoclimático amazônico? É a floresta amazônica. Tanto é que, olha a área que vai ser encontrado o domínio morfoclimático amazônico, praticamente em toda a área, né, da região norte. Então, no domínio amazônico, a gente vai ter como principal formação vegetal a floresta amazônica, tá? Beleza? Bom, vai apresentar, né? Aí, falando da parte climática, vai apresentar um clima quente, úmido, né? A gente vai ter aí uma hidrografia formada por extensos rios, principalmente o rio Amazonas, né? Então, esse é o domínio morfoclimático amazônico. O próximo é o domínio do cerrado, tá? O domínio do cerrado, ele vai ser predominante, né? Principalmente na região centro-oeste. E qual vai ser a vegetação predominante do domínio morfoclimático do cerrado? É o cerrado, a vegetação do cerrado, tá? Vai apresentar um clima tropical, ou seja, um clima quente, porém, com os verões mais úmidos e o inverno mais seco, tá? É bem característico do clima tropical mesmo.
ok? Vai apresentar rios bem importantes, como por exemplo, a do São Francisco, do Paraná, tá? Araguaia, Tocantins, ok? Também é um importante domínio morfoclimático do Brasil. Além desses, nós temos o domínio das caatingas, domínio morfoclimático das caatingas. O que é a caatinga, né? É a vegetação predominante da região Nordeste. Bom, então vai estar localizada sobre um clima tropical semiárido, ou seja, com chuvas escassas, né, com uma temperatura mais elevada, ok? Bem característico ali da região Nordeste, principalmente da região do sertão ali, da área do sertão. Bom, o domínio dos mares de morros é o domínio, pessoal, que vai ser encontrado na faixa litorânea do Brasil, tá? A nossa região sudeste, aqui no estado do Rio de Janeiro, mais propriamente falando, nós poderemos encontrar o domínio de mares e morros. Qual é a vegetação predominante dos mares de morros? É a Mata Atlântica, tá? Então, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós estamos inseridos dentro desse domínio de mares e morros, ok? Que vai ter como vegetação predominante a Mata Atlântica, com clima tropical, tá? Predominante, ou seja, um clima quente, úmido, tá? Com verões bem úmidos e invernos mais secos, ok? Bom, além do domínio de mares de morros, nós temos o domínio das araucárias, tá? O domínio das araucárias será mais encontrado, né? Predominante mais na porção sul do Brasil, tá? Onde a gente vai ter a floresta das araucárias predominando ali, ok? A gente vai ter climas subtropical, um clima subtropical, ou seja, um clima frio e úmido, tá? No domínio das araucárias. E, por último, nós temos o domínio das pradarias, também, tá? Encontradas na região sul, tá? A gente também chama o domínio das pradarias de pampa, tá? É uma vegetação que possui, assim, poucas árvores, tá? Que vai ter o clima subtropical também predominando aí nessa porção, porque está localizado na região sul, ou seja, chuvas vão ser bem distribuídas ao longo do ano. Lembra da questão do clima do subtropical, né? Um clima frio, mas bem úmido. Então a gente vai ter uma distribuição de chuvas mais regulares durante o ano. Além disso, vamos voltar lá na página 59, no mapa. Nós temos uma porção aí, tá? Pintada de amarelo, que é a faixa de transição. O que significa essa faixa de transição? É a transição entre um domínio e outro. Por quê? De acordo com a CISAB, sabe? Um domínio, ele não termina do nada. Ah, vai começar a região sudeste, então aqui termina a vegetação, o domínio morfoclimático do cerrado e vai começar o domínio morfoclimático dos mares de morros. Não, não é assim. Na natureza não funciona assim, né? Nós que colocamos limites em tudo. Então, essa faixa de transição é um local onde a gente pode encontrar uma diversidade de domínios que estarão em transição. Por exemplo, entre a região centro-oeste e a região sudeste, ou seja, entre o domínio do cerrado e do mar de morros. Nós temos uma porção aí pegando quase que totalmente o estado de Minas Gerais de amarelo, percebam aí. É a faixa de transição. Nessa porção aí, a gente vai poder encontrar tanto o domínio de mares de morros quanto do cerrado, porque eles vão se misturar até começar, né, predominar um tipo de domínio. Mas isso vai acontecer só aqui? Não, a gente vai ter a faixa de transição entre o cerrado e o domínio amazônico, a gente vai ter a faixa de transição entre as pradarias e as araucárias, tá? Então, a faixa de transição é a transição de um domínio morfoclimático e outro, ok? Atenção lá na plataforma, porque eu vou colocar nossas atividades do dia, tá bom? Beijão!